Olá, meus amigos e irmãos, aqui é Leandro Dalla. Eu estava refletindo em algumas coisas nesses últimos dias e eu queria compartilhar um pouco dos meus pensamentos com vocês. Eu resolvi dar uma paradinha, como vocês podem ver aqui no quintal de casa mesmo, então em algum momento vocês podem ouvir um cachorro latindo ou uma vaca mugindo. Passarinhos nem se fala, né? Eles estão aqui por toda parte. De repente algum mosquito que vem atrapalhar minha gravação, mas enfim, são coisas da vida no campo. A câmera também vai balançar um pouquinho em alguns momentos, mas isso faz parte, o importante nesse momento é a mensagem, tá bom? Como eu disse, estive pensando em algumas coisas e até compartilhei um pouco dos meus pensamentos com os meus amigos do Facebook, e agora eu queria compartilhar com os meus amigos do YouTube. Imagina que você e eu estejamos nesse momento diante da cruz do Calvário. Ali está Jesus, depois de ser cruelmente espancado, cuspido, dilacerado. Ali está ele pendurado, todo ensanguentado, prestes a morrer. E que mal ele fez? Nenhum. E quem entregou Jesus à violência dos romanos e à morte? Seu próprio povo, sua própria gente. Talvez você e eu, diante dessa cena terrível, disséssemos o seguinte: Israel miserável, maldito, povo apóstata, não tem mais jeito para esse povo. Com certeza esse povo acaba de ser rejeitado por Deus, cometer um pecado gravíssimo, o crime mais hediondo que poderiam cometer, matar um inocente. E não é um inocente qualquer, matar o Filho de Deus. Acabou. Israel caiu. Deus o rejeitou definitivamente. Talvez disséssemos isso. Porém, em nosso julgamento humano, limitado, falho e, portanto, completamente equivocado, nós não saberíamos que Israel ainda teria mais 3 anos e meio de oportunidade. Mesmo depois de ter cometido aquele que poderia ser considerado o pior de todos os pecados, matar Jesus. Que cegueira de nossa parte, não? Israel seria rejeitado como povo escolhido quando Deus rejeitasse, não quando eu rejeitasse ou quando eu decidisse que Deus o rejeitou. O que isso tem a ver conosco hoje? Algumas pessoas olham para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e, diante da apostasia que se vê dentro da igreja, diante do afastamento de muitos membros e líderes dos princípios da Palavra de Deus, diante dos pecados que existem em nosso meio, alguns bem graves, alguns ecoam o mesmo julgamento que talvez você e eu fizéssemos lá atrás em relação a Israel. Alguns dizem assim, ou pensam: igreja miserável, maldita, igreja apóstata. Outros dizem assim: não tem mais jeito para esse povo. Outros afirmam categoricamente: com certeza esse povo foi rejeitado por Deus. Tem cometido pecados gravíssimos, crimes dos mais hediondos que poderiam cometer. Alguns diriam: veja só a Igreja Adventista crucificando Jesus novamente. E outros finalmente sentenciariam: a Igreja Adventista caiu. Com certeza Deus rejeitou esse povo. Irmãos, quando eu chamo a Igreja Adventista de Babilônia, quando eu afirmo que ela foi rejeitada por Deus, eu estou arrogando para mim uma prerrogativa que é de Deus. O ser humano se torna então juiz, e com a minha visão limitada, para não dizer cega, eu invado de forma ousada, petulante, a jurisdição de Deus e determino por mim mesmo: Deus rejeitou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja caiu. Eu pergunto: Deus rejeitou? Porventura Deus apareceu a mim em sonho ou em visão para me informar em primeira mão a sua decisão de rejeitar a Igreja Adventista? Ou eu mesmo rejeitei a igreja por minha conta, por minha própria conta e risco, e eu estou colocando isso na conta de Deus? Irmãos, o que eu conheço da revelação de Deus é que, apesar da apostasia que existe em nosso meio, apesar do afastamento de boa parte dos adventistas dos princípios revelados pelo Senhor, apesar das advertências, repreensões e até ameaças do próprio Deus contra a igreja, ela não cairá dessa vez. O joio será lançado fora, mas nenhum grão cairá da peneira. E nessa hora, onde você e eu estaremos? De que lado estaremos? Ainda que houvesse uma profecia declarando a queda definitiva da Igreja Adventista, o que deveríamos fazer? Pense assim, pense na liberdade religiosa, por exemplo. Há profecias declarando que ela vai cair definitivamente um dia. Significa então que não devemos lutar pela liberdade religiosa? Alguns poderiam dizer: vai cair mesmo, deixa quieto. É assim que devemos agir, irmãos? Claro que não. Meus irmãos,
Ainda que houvesse uma profecia, veja, se houvesse uma profecia declarando a queda definitiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, deveríamos então cruzar os braços e, deixa quieto, vai cair mesmo? É profético? Quem sabe deveríamos nos afastar da igreja e ficarmos lá do lado de fora, criticando, apontando o dedo, jogando pedras? Nós não deveríamos lutar por ela? Nós sabemos que em breve chegará uma crise terrível que fechará nossas igrejas, que encerrará definitivamente as atividades das nossas instituições, que nos forçará a pregar o Evangelho sob o risco de morte, ou pelo menos de prisão, que nos espalhará pelo mundo impedidos de cultuar em congregação. Essa crise logo chegará. Porém, quando isso acontecer, continuaremos sendo um corpo organizado, unido sob a autoridade dos mandamentos de Deus e revestido da fé de Jesus. Com templos ou sem templos, com prédios ou sem prédios, com divisões, uniões, associações ou sem elas, em congregações ou pequenos grupos escondidos nos lares, continuaremos sendo adventistas do sétimo dia. É o nome que o Senhor nos deu. Desse nome nunca devemos nos envergonhar. Você pode dizer que eu sou ingênuo. Você pode zombar de mim. Você pode dizer que eu estou dizendo tudo isso para ser politicamente correto, para amenizar alguma oposição e ter acesso aos púlpitos da igreja. Pense como quiser. Eu vou continuar pregando mensagens proféticas, mensagens de reavivamento e reforma, mensagens de advertência à igreja. Porém, irmãos, eu continuarei considerando a Igreja Adventista do Sétimo Dia minha família. E se um dia Deus me dissesse que ela seria rejeitada definitivamente e que ela cairia, ainda assim eu batalharia por ela enquanto ela estivesse de pé. Não posso decidir por você. Posso apenas orar para que o Senhor conceda a mim e a você discernimento, zelo, firmeza de princípios e amor. Amor por Cristo e pelas almas por quem Ele morreu. Que o Senhor te abençoe. Amém.